No litoral de São Paulo, em Guarujá, um líder da facção criminosa foi assassinado por um atirador misterioso. Tudo indica que seja a guerra do Marcola com a turma de Tiriça. Põe no ar. Dono de pontos de vendas de drogas na Baixada Santista, empresário e integrante da facção mais poderosa do Brasil. Meia Folha andava com um colete à prova de balas, mas não o usava quando foi baleado em um momento de lazer. Uma execução planejada que pode ter sido motivada pela guerra interna da facção. Um racha entre aliados e novos rivais de Marcola. O assassinato do Meia Folha, na data de ontem, em Vicente de Carvalho, uma cidade próxima ao Guarujá, que está sob domínio da facção criminosa PCC, é mais um ponto que demonstra esse racha que nós estamos assistindo na cúpula da facção. Estou tremendo. Horas depois, mais ônibus são incendiados e um motorista fica ferido. Acabaram de tacar fogo no ônibus. Aí tacaram fogo no outro ali também. Esse temido racha histórico entre os bandidos mais perigosos do país pode estar ligado às frequentes mortes na região. O cara todo cheio de bala, mano. Olha lá, tá morto o cara, parceiro. O Cidade Alerta volta ao litoral paulista, epicentro dessa onda violenta que já soma 43 mortes em confrontos policiais. E destrincha o novo capítulo dessa história sangrenta que ainda parece estar longe de chegar ao fim. Este é Cristiano Lopes Costa, o Meia Folha, um dos homens mais fortes do primeiro comando da capital, o PCC. Neste vídeo, ele está caído no chão de uma lanchonete, já sem vida. Foi executado a sangue frio. A saída agora da viatura do local. O trabalho é intenso para apurar os fatos. A gente percebe a intensificação do patrulhamento, do policiamento, tanto da Polícia Civil quanto militar aqui pela região, que é bastante perigosa. Nossa equipe foi orientada pelos investigadores da Polícia Civil a não ficar aqui no local por muito tempo e para não desembarcar do nosso carro, porque corremos risco de vida aqui. Então a gente vai passar apenas de carro para mostrar o local em que tudo aconteceu. Foi por volta de 8h30 da noite, de acordo com o boletim de ocorrência. Estamos já nos aproximando de uma lanchonete onde o Meia Folha estava sentado em frente, aqui na região de Vicente de Carvalho, no Guarujá, litoral de São Paulo. De repente, um homem conduzindo uma motocicleta vermelha, de capacete e mochila de entregador nas costas, passou por aqui, ó, por esta pequena lanchonete, um carrinho de lanches, atirando. Foram muitos disparos, uma verdadeira rajada de tiros. E a polícia investiga agora a hipótese da vítima ter sido morta por causa do racha histórico na maior organização criminosa do país, que envolve o líder Marcola e os seus novos rivais da cúpula da facção. Meia Folha foi levado ao hospital, mas não resistiu. Uma execução muito bem arquitetada. No carro da vítima, a perícia encontrou um colete à prova de balas. Meia Folha já estaria sendo ameaçado. Como seus desafetos sabiam que o encontrariam desprevenido? O veículo foi levado em apreensão e o local passou por uma varredura da perícia científica. Segundo o boletim de ocorrência, um documento de atirador esportivo em nome de Meia Folha foi também apreendido. Porém, nenhuma arma foi achada. Um ex-vereador também teria sido atingido pelos tiros e foi levado para um hospital na cidade vizinha. Eu estou aqui passando para agradecer as pessoas pela preocupação da minha pessoa, pelas orações. Segundo a Polícia Civil, Meia Folha comandava o tráfico de drogas aqui na Baixada Santista. Era o número 1 em pontos de vendas de drogas. Era também empresário e a empresa dele prestava serviços na área da saúde e na área de limpeza para a prefeitura da cidade. Além disso, era ligado ao narcotraficante André Oliveira Macedo, o André do Rap, foragido da justiça desde outubro de 2020. Na rua, a gente começa a perceber crimes de homicídio com requintes de crueldade, sem qualquer possibilidade de defesa,
onde integrantes da facção começam a morrer. Esse denominado Meia Folha é um criminoso envolvido, próximo de André do Rep. André do Rep que sempre teve, uma forte presença ali no litoral paulista, até porque André do Rep era o responsável, era um representante comercial da facção criminosa na África e na Europa. A gente percebe que essa execução aumentou ainda mais a tensão aqui nas cidades litorâneas. Os moradores têm medo de se expor, muitos estão dentro de suas casas, os que estão na rua relatam, sem gravar entrevistas, um suposto toque de recolher. Segundo eles, os comércios fecham agora mais cedo e os motoristas de aplicativo foram orientados a parar de circular. Nós mesmos circulamos por aqui de maneira breve, porque o ambiente é totalmente hostil. Essa é a segunda morte de um integrante da facção paulista, possivelmente atribuída ao racha na facção criminosa. Donizete Apolinário da Silva, o Prata, apontado como chefe da célula FM, foi assassinado em Mauá, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança da região registraram o momento do ataque. A mulher dele, grávida, e a enteada de 10 anos ficaram feridas. De acordo com o Ministério Público, os inimigos de Marcola são os presos Roberto Soriano, o Tiriça, Abel Pacheco de Andrade, o Vida Louca, e Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho. De um lado, Marcola, André do Rep e todos aqueles que o apoiam, e do outro lado, Tiriça, Vida Louca e Andinho. Tanto que a família de Andinho, que tem algumas pessoas presas na comarca de Campinas, já teriam pedido para a administração penitenciária para serem transferidos, porque eles têm medo de que se comece mortes, inclusive dentro do sistema prisional. Os 3 foram expulsos da organização criminosa e tiveram a morte decretada em aplicativo de mensagem nos grupos dos membros da facção. Isso porque, de acordo com o comunicado, houve uma traição. O trio teria acusado Marcola de ter chamado o Tiriça de psicopata. A fala de Marcola foi gravada durante uma conversa dele com um policial penal durante um banho de sol no Presídio Federal. Ele tornar um psicopata desse jogo, o Marcola tem uma ascendência sobre os outros 7? Senhor, tudo isso é um misticismo que geram em torno dele. Tudo isso é uma situação completamente fantasiosa que geram isso daí. Porque ele não era o meu líder. Quem era? Tinha alguma liderança? A minha liderança era o crime. O Tiriça começa a dizer dentro da facção criminosa que Marcola havia traído a facção, fazendo essa conversa. Ele seria uma espécie de delator, dentro da facção criminosa, conversando com um policial penal e proposto que Marcola fosse expulso. Tudo isso começa numa discussão. Marcola vira essa proposta de Tiriça, Andinho e Vida Louca e muda totalmente a história, expulsando os 3, esse sim, de ter tentado trair a facção criminosa, e retoma a liderança essa que ele sempre negou. Depois disso, começa a existir, dentro dessa mesma cúpula da facção criminosa, condutas que demonstram que essa facção está rachada. Poucas horas depois do assassinato de Meia Folha, 2 ônibus foram incendiados em Santos. Acabaram de tacar fogo no ônibus. Aí tacaram fogo no outro ali também. Este é o momento em que um dos motoristas se esforça para pegar o extintor dentro do veículo em chamas. Eu tô tentando tirar o extintor aqui. Vou tentar tirar o extintor. Só não consegui. Engoli fumaça, mano. Mas dá pra apagar ainda. É que eu não vou conseguir. É perigoso explodir. São momentos de muita apreensão. Tô tremendo. Meu Deus do céu.
O incêndio aconteceu no ponto final do bairro Rádio Clube, em Santos, litoral sul de São Paulo, por volta de 10 horas da noite. Os motoristas dos ônibus relataram que estavam sentados aos seus postos, em frente ao volante, os veículos estacionados, quando de repente um suspeito encapuzado entrou nos veículos carregando um galão de líquido inflamável e ateou fogo. Bom, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para conter as chamas, mas quando chegou, percebeu que o fogo já havia sido extinto pelos próprios motoristas. Um deles inalou fumaça, teve as mãos queimadas, foi socorrido e levado ao pronto-socorro. Os ônibus queimados foram retirados do local, mas o transporte público municipal foi suspenso em alguns pontos da cidade. O ponto final agora é aqui, ó, no Sambódromo. Vem pegar busão aqui agora, viu? Um pouquinho mais longe. Os ataques ocorrem em meio a uma onda de violência na Baixada Santista. Desde o assassinato do PM da Rota Samuel Cosmo, houve reforço da Operação Verão, que já soma 43 suspeitos mortos. Esse é o batalhão responsável pelas incursões de reconhecimento de área em meio a esse caos sangrento. Daqui, olha só quantas viaturas que saem a todo instante nesse intenso, estratégico e perigoso trabalho de campo. Um dia antes da execução de Meia Folha, criminosos foram flagrados incendiando outro ônibus, também em Santos, horas após Luanzinho e Zóio serem mortos em confrontos policiais no dique do Sambaiatuba, em São Vicente. Após as duas ocorrências, outro homem morreu no Itararé, em São Vicente. Ele teria ameaçado policiais que investigavam uma denúncia sobre ataque a agentes de segurança pública. O que se desenha é isso, o que se mostra é que na rua se começa, a demonstrar uma briga de força entre essas duas lideranças, colocamos assim. De um lado, o Marcola, e do outro lado, Tiriça, Vida Louca e Andinho.